Eu sou professora da Universidade Federal de Alfenas, né? Sou da cidade de Osasco, São Paulo, Grande São Paulo. Vou e volto para Alfenas toda semana, né? Então sou sempre essa itinerante. Sou professora de prática de pesquisa, né? De laboratório de pesquisa, também ministro as disciplinas de gênero, né? De ditadura militar, e também uma disciplina chamada Amizade, Amor e Felicidade. Também quero dizer que fui professora do ensino básico durante 27 anos, né? Consegui me aposentar numa luta tremenda, sou apaixonada pela educação básica, né? Então, sou primeiro professora, né? A pesquisadora nasceu da professora, né? Então, quero dar um salve aqui a todos e todos, né, docentes da educação básica, né, que estão aí nessa luta contra ataques e reformas e desqualificações, né? Eu acho que esse momento que a gente se encontra é um momento da gente, mais do que nunca, saber que a gente não está sozinho, né, nessa luta de jeito nenhum. Então, salve os professores, as professoras, né, da educação básica. Eu participo da Rede Brasileira de História Pública, né? E também sou diretora da Associação Brasileira de História Oral, né? Então, falar de gênero, para mim, de ensino, de história, tem a ver com esta dimensão pública da história e tem a ver com os meus trabalhos com a história oral. Eu trabalhei durante alguns anos com mulheres, né, com mulheres e homens que vivenciaram a ditadura civil-militar no Brasil, né? As mulheres que eu entrevistei foram entrevistadas a partir das ausências que eu percebi nas narrativas dos homens, né? Então, ao entrevistar os homens que participaram de uma greve em 68 aqui em Osasco, eu percebi que as mulheres eram as grandes ausências das narrativas, né? Elas não existiam na greve de Osasco. E aí, então, eu fui buscar essas mulheres, quem eram essas ausências, né? E, a partir dali, eu entrevistei não apenas mulheres do movimento estudantil, ou operárias, ou guerrilheiras, mas aquelas mulheres que viveram o peso da ditadura, né? E que eram as mulheres dos operários, as mulheres dos guerrilheiros, as filhas, as sobrinhas, as mães, né? Foi a partir dessas entrevistas com elas que eu comecei a transformar as minhas aulas de história. Depois delas, eu fui entrevistar as pescadoras e os pescadores lá no Piauí, no Maranhão. Vim para as Minas Gerais entrevistar as congadeiras e os congadeiros. E um certo dia, na universidade, observando a quantidade de alunos e alunas e alunos LGBTQIA+, né? A Universidade Federal de Alfenas é uma universidade relativamente pequena, né? Ela está no interior, né, de Minas Gerais, uma região bem conservadora, né, gente? Alunos da roça, alunos do interior, que vêm de famílias, né, patriarcais, e eu percebi que na universidade havia uma quantidade muito grande de alunos e alunas e alunos LGBTQIA+. E eu pensei, quero ouvir essas pessoas, eu quero saber o que elas estão fazendo aqui dentro da universidade, como elas estão se sentindo dentro da universidade, que ensino é esse também da universidade, né? O que a universidade tem feito pelas histórias dessas pessoas? E eu, então, propus um projeto em que eu gostaria de ouvi-las, né? Não de dar voz, que dar voz não existe, né? A gente ouve as pessoas, a gente dá escuta, né? Elas é que nos ofertam a sua voz gentilmente, né? A gente nunca dá voz a ninguém, não. E no meio dessa história toda, apareceu o grupo
Movimento Gay de Alfenas, o MGA, que me procurou e disse: professora, nós queremos registrar a nossa história. Né? Uma cidade de 150 anos que comemora o seu aniversário e ignora a presença do movimento gay em Alfenas. O movimento gay é uma instituição que promove as paradas LGBT em Alfenas. A parada LGBTQIA+, em Alfenas é a segunda maior de Minas Gerais, só perde para Belo Horizonte. Né? Mas há uma ausência total, né, nos registros, no ensino, né, sobre a presença desse movimento, que chama movimento gay, né, com todas as críticas, mas porque na década de 90 chamavam, né, movimento gay, e eles não alteraram esse nome tem muita polêmica na cidade. Mas então a gente começou ali a registrar essas histórias. E a partir do registro dessas histórias, nós começamos a movimentar a própria universidade e as escolas locais, pensando esses debates nas escolas, pensando esse debate na universidade. E, no meio do caminho, entrevistando, né, os militantes do movimento, eu comecei a escutar as meninas trans e travestis da cidade, que são muitas. Alfenas é uma cidade impressionante. Convido vocês a virem, né, qualquer dia tomar um café aqui lá nas Minas Gerais. Uma cidade extremamente conservadora, com uma forte presença de pessoas trans. Né? E elas me disseram assim: professora, essa sua história não está boa, está faltando gente. Você ainda não registrou a história das pessoas trans dessa cidade. Esta comunidade chamada movimento gay não nos representa e nós queremos outra história. Né? E a partir de então, a gente começou a registrar outra história. Quando a história pública começou no Brasil, começou enquanto debate, né? Porque aí muita gente dizia assim: ah, mas eu sempre fiz história pública. Ser historiador é fazer história pública. Que historiador que não faz história pública? Né? Eu produzo dissertação, eu escrevo livro, né? Eu dou aula, eu faço história pública. Né? Então, eu lembro que no começo muita gente dizia assim: mas que bobagem agora é essa que inventaram, né? Chamar de história pública, isso aí é modinha, né? Isso aí não tem nada a ver. E isso vinha justamente de um desconhecimento sobre o que a gente estava querendo dizer com história pública. Ninguém aqui está dizendo que a história pública foi inventada agora, né? Seria um absurdo mesmo. Muita gente fez e faz história pública, vocês vão ver conforme a gente for conversando aqui, né? Mas nomeou-se, né? E o Benito Smith, que é um professor lá da UF, da Rio Grande do Sul, né, da Federal do Rio Grande do Sul, ele diz uma coisa que eu gosto muito, ele diz assim: a história pública sempre existiu, só que no momento em que a gente nomeou a história pública, a gente começou a refletir melhor sobre o que a gente fazia. Tá? Então, a gente começou a dizer sobre história pública, que significa refletir sobre ela. O que a gente está fazendo? Né? O que, afinal de contas, é história pública? Então, a história pública, ela é nomeada, ela é pensada pela primeira vez nos Estados Unidos, né? Década de 70, final da década de 70, com um historiador chamado Robert Kelley. O Robert Kelley era um historiador da área ambiental. E ele tinha esta preocupação da função do historiador, ele estava preocupado com a função do historiador. Porque ali na década de 70, gente, nós temos aquele processo da crise do petróleo, né? O desemprego, a crise econômica atingindo o mundo. E a grande preocupação do Robert Kelley era pensar qual seria o futuro do historiador, mais ou menos que a gente está aqui no Brasil com a história do historiador, né? Qual é o papel do historiador, para onde a gente vai, né? E ali ele começou a refletir sobre quais os caminhos que o historiador, a historiadora teriam
além da carreira acadêmica e além da sala de aula? Perguntas que muitas vezes os nossos alunos, alunas e alunos nos perguntam, né? Nos fazem, né? É só dar aula, é só seguir carreira acadêmica? E aí o Robert Kelley começou a pensar nos grandes espaços públicos em que nós poderíamos atuar. Então, a ideia dele era: nós temos que ocupar espaço. Nós podemos ocupar os espaços públicos que não sejam apenas a escola e a academia. Precisamos saltar o muro, derrubar o muro da academia. E precisamos estar onde há demandas. Onde há demandas? Museus, memoriais, acervos, arquivos, exposições, produção de mídias, novelas, documentários, programas de televisão. Ele foi ampliando. E ele levantou, inclusive, a presença de historiadoras e historiadoras em mediações de demandas sociais. Então, disputa por terras entre indígenas, no caso do Brasil, quilombolas, disputas pela água, produção de memória, junto a comunidades. Só que o Robert Kelley pensou nesse sentido na criação de um tipo de profissional que ele chamou de historiador público. E nos Estados Unidos foram criados, então, dezenas de cursos para a formação de historiador público. Então, hoje, nos Estados Unidos, você faz a especialização, o mestrado, o doutorado em historiador público. Esse historiador público, ele teria que ser formado com ferramentas específicas, Naquele momento ainda não, Naquele momento ainda a gente não tinha a questão digital, mas a ideia era esse historiador usar de todos os meios para ampliar a história, o acesso à história, ampliar audiências, ampliar públicos. Como? Produzindo difusão histórica em livros didáticos e paradidáticos, produzindo documentários, participando de programas de televisão. Então, criar formas de ampliar acesso a quem não tinha acesso, a quem não estava na escola, a quem não estava na academia. Esta é a concepção de história pública nos Estados Unidos, a formação técnica de um historiador, que levasse o conhecimento às massas. Na Inglaterra, nós temos uma outra figura, um outro historiador chamado Rafael Samuel, que também vai pensar a ideia da história pública. O Rafael Samuel parte de uma outra ideia, gente. Ele parte da ideia da história local e da história oral. Como a gente trabalha história em sala de aula, levando em conta a história local? Como a gente deve conhecer os acervos locais? As comunidades no entorno da escola? As instituições no entorno da escola? Que comunidade é essa em que a escola está? E o Rafael Samuel começou a pensar, então, na quantidade de fontes que a gente poderia trazer para a sala de aula. A quantidade de material que a gente teria. E, mais do que isso, a quantidade de narrativas orais que nós poderíamos trazer para a sala de aula. E aí ele começa a se preocupar com uma demanda específica na Europa, e que depois também vem para o Brasil, que são as demandas dos movimentos sociais. Movimento negro, movimento feminista, movimento operário, movimento LGBTQIA+, Onde estavam essas pessoas na história? Tanto na história quanto na historiografia. Eu falei para a Glória que quinta-feira eu estava trabalhando um texto dela em sala de aula, e eu comecei a minha aula perguntando assim para as e os discentes: quantas historiadoras vocês leram? Eles estão no 6º período. Quantas historiadoras vocês leram até o momento?
A sala fez um silêncio. Falei, gente, vocês não lembram de nenhuma historiadora que vocês tenham lido? Fora da minha aula, né, obviamente. Não. Em nenhuma outra disciplina, não. Quantos e quantas historiadoras ou historiadores negros vocês leram em sala de aula? Um nome aqui, outro acolá, muito pouco. Já leram Lélia Gonzalez? Nunca. Beatriz Nascimento? Nunca. 6º ano. Gente, quantos historiadores ou historiadoras vocês leram LGBTQIA+? Que fossem, né? Nenhum. A não ser aqueles que eles estavam lendo naquele momento, né? Digam, em sala de aula, quantas vezes a população indígena aparece no seu livro didático? Os indígenas, as indígenas morrem no primeiro capítulo do livro didático e nunca mais aparecem. Né? Eles nascem para morrer. Eles são citados para morrer. Quantas vezes as mulheres aparecem nos livros didáticos? Como elas aparecem nos livros didáticos? Volto à questão aqui da história pública no Brasil. Eu falei da história pública nos Estados Unidos, né, na Europa, ali na Inglaterra, na Austrália, né, também das historiadoras públicas, né, a Lidington, que é uma historiadora também que trabalha com história de famílias, por exemplo, história pública de famílias, né, dessa multiplicidade de famílias, que tem usado as redes digitais para discutir as memórias, né, das mulheridades nas concepções de família. Né? E no Brasil, gente, essa discussão vem com mais força. Em 2011, embora, né, o professor José Carlos Sebe Bonmerri, que foi meu orientador na USP, sempre faço essa referência a ele, né, quando ele escreveu o livro Canto de Morte Caiová, né, e ele vai ouvir os e as indígenas no Mato Grosso do Sul, e ele discute a necessidade de uma história pública no Brasil, né, sobre grupos, então, silenciados, mas não silenciosos. Né? Então, ele já levantava essa discussão na década de 90, mas no Brasil, em 2011, nós teremos um grupo, né, de historiadores e historiadoras que vão trazer para o Brasil esse debate a partir de um curso, né, que é um curso de introdução à história pública. E para quem se interessar aqui, eu nomeio, né, essas pessoas para que vocês procurem os seus trabalhos. Então, Ricardo Santiago, Juniele Rabelo de Almeida, Ana Maria Mauad, Miriam Hermeto, né, hoje, né, Josinete Sônia Menezes, Viviane Borges, Rogério Rosa, né, são Benito Smith, há uma série hoje, eu mesma, né, há uma série hoje de professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, que vão pensar a história pública. Então, a partir de 2011, a gente traz essa discussão para o Brasil, mas o que a gente pode pensar sobre a história pública brasileira? Nós definimos a história pública brasileira não mais com aquela preocupação estadunidense da formação técnica de um historiador público. Nós temos no Brasil hoje 2 universidades que pensam a formação técnica do historiador público. Uma é a Unespar, no Paraná, né, junto com o professor Michel Kobelins, que eles têm um mestrado de História Pública, e que pensa a história pública nessa dimensão, então, da formação técnica, né? E nós temos um bacharelado de História Pública no Rio Grande do Sul, né? Então, a pessoa não faz a faculdade de História, mas ela faz a faculdade de História Pública, tá? Que tem especificidades, principalmente pensando as intervenções públicas, né? As diferentes áreas em que
um historiador ou uma historiadora pública devem atuar. Mas nós, da Rede Brasileira de História Pública, não entendemos a história pública como um recorte, um campo de estudo, né? Ela é também um campo de estudo, mas ela é muito mais do que isso, né? Nós entendemos a história pública como um movimento, como este aqui que a gente está fazendo, um movimento para pensar como nós lidaremos com os diferentes públicos, como nós lidaremos com o ensino de história, com a pesquisa de história, com a extensão de história, articulados, né? E para além, né? Muito além da academia. Então, nós entendemos a história pública como processo de intervenção reflexiva, ao pensarmos as questões das mulheridades, das feminilidades, dos passados difíceis, né? Dos grupos que sofrem violências simbólicas ou físicas, dos grupos discriminados e segregados, não é? Dos direitos humanos, dos direitos de cidadania, não é? Aqueles e aquelas que foram confinados em hospícios, em hospitais, em prisões, não é? Que passaram por processos de tortura, de violência de gênero, de violência de raça, não é? Não buscando uma história das vítimas, mas uma história dos agenciamentos públicos, né? Isso é importante a gente pensar, gente, né? A história pública, que para mim é uma história denúncia, é uma história intervenção, também é uma história celebração, porque a gente não fala só das vítimas, a gente fala da celebração das existências, né? A gente fala das vidas, né? A gente se pergunta sobre as ausências, né? Então, falar de mulheridades é fazer a denúncia das ausências das mulheres na história, no ensino de história, mas é falar da presença delas não apenas como presença, como vítimas, né? Nós temos que fugir desse binarismo, ou mulheres brilhantes e líderes, ou mulheres que sofreram as violências, né? Nós pensar em história pública é pensarmos em muitas histórias cotidianas, ordinárias, né? Existências que manifestam expressões de desejo, de sonhos, de amores, né? Então, falar de história pública é reconhecer o direito das pessoas à vida. Por que a questão da história pública apareceu, né? Eu estou falando do meu ponto de vista, né? Assim, eu acho que a história pública nasceu de duas grandes questões. Três, já estou indo para a terceira. Nem falei nenhuma, já tenho três. A primeira, a questão tecnológica, né? Nós tivemos, nas últimas décadas, um crescimento, né, das tecnologias digitais, o que fez com que muitos e muitos e muitos grupos começassem a construir narrativas históricas, não historiográficas, certo? Históricas. Então, nós temos nas redes virtuais ou nas redes digitais grupos feministas contando a sua história, grupos negros contando a sua história, indígenas, temos grupos negacionistas, né? Temos grupos antidemocráticos, e aí nós, historiadores e historiadoras, principalmente nos últimos anos, fomos pegos, eu não diria que de surpresa, mas nós fomos pegos com um movimento gigantesco nas redes digitais de narrativas históricas. E a gente descobriu que nós não éramos mais os detentores da narrativa histórica. E aí a gente começou a perceber um movimento de muitas narrativas que
O Serge Noiré, né? O Serge Noiré é um historiador público italiano, né? O Serge é historiador público digital, né? Ele vai discutir a questão do digital, e o Serge Noiré vai dizer assim: hoje, historiadores e historiadoras estão lidando com as ego-histórias, ele chama, ego-narrativas. Grupos produzindo histórias sobre si mesmos, sem a preocupação metodológica que nós, historiadores e historiadoras, temos. Né? Então, importa menos a ciência, importa muito mais a força, a potência das narrativas, a beleza estética das narrativas, né? O saber contar, o saber narrar, que nós, muitas vezes, historiadores, não conseguimos fazer. Então, quando a gente discute história pública, durante muito tempo na academia, eu aprendi algo assim: olha, use bem esse vocabulário aí, porque historiador não faz difusão científica. Difusão científica é a coisa do pessoal da biologia, da química, da física. Historiador que faz difusão científica é menor. É menor, porque historiador é um intelectual que discute relações de poder e a gente continuou dialogando com os nossos pares, um público extremamente restrito, os nossos pares. Né? E o Fernando Nicolazzi, que é um professor do Rio Grande do Sul, ele diz assim: presta atenção, são muitos públicos. A metodologia que você usa para produzir conhecimento histórico para a academia não necessariamente será legitimada em sala de aula pelos seus alunos e alunas. A metodologia que você usa para produzir conhecimento histórico não será necessariamente legitimada pelos públicos da internet. Nós não estamos mais lidando com o público cativo da academia e com o público da escola, que a gente sempre sonhou que era um público para quem a gente tinha que dizer o que a academia estava falando. Né? Vamos transpor, vamos reproduzir o conhecimento que a academia está fazendo para os nossos alunos e alunas, e eles conhecerão a verdade. Só que os nossos alunos e alunas não nos ouvem somente. Eles ouvem a TV, eles ouvem a rádio, eles ouvem podcast, eles ouvem, sei lá, a internet, né? E nós ainda continuamos com aquela ideia de um conhecimento para o público. O Fernando Nicolazzi vai chamar a atenção, presta atenção. Com que público você está dialogando? Você está dialogando? Ou você está achando que aquele público não pensa? Que o seu aluno, a sua aluna não pensa, não tem consciência histórica? Eles têm muitas consciências históricas. Vamos levar consciência, vamos levar conhecimento. Não vamos levar nada. Nós vamos construir juntos, dialogicamente. E aí eu acredito que a história pública tem a ver com o que a gente chama de descolonização da universidade, né? Com decolonialidade da universidade, porque quando nós nos engajamos nesse tipo de história pública, pensando os públicos como vida, como existência, como diversidade, e não como audiência, né? A gente muda a metodologia da produção de conhecimento, muda a metodologia da aula. Primeiro lugar, pensar que fazer história pública é não abandonar a ciência de nenhuma forma. Não é abandonar as teorias, não é abandonar os conceitos, não é abandonar os procedimentos, para a gente não cair na ideia de que agora, já que todo mundo produz narrativa histórica, vale qualquer narrativa. Tem gente que está sonhando isso. História pública eu sento aqui e produzo uma história sobre mim, sobre a minha comunidade, não é? As chamadas histórias que o Serge Noiré está dizendo. Não é? O Serge Noiré está dizendo assim, ó, quando a gente engaja, se posiciona, fazer história é isso. E aí perguntas, né? A metodologia começa aí. Fazer história para quê? Fazer história por quê? Né?
para que as motivações? Por que os objetivos? Onde eu quero chegar com isso? Fazer história. Como? Como eu quero produzir história? Fazer história para quem? Fazer história com quem? Eu gosto mais do com quem do que para quem, né? Com quem? Quando eu começo a me fazer essas perguntas, eu já começo a desenhar ali o meu procedimento, o meu caminho, a minha metodologia, não é? O para quem, talvez eu necessite menos de escuta. O com quem exige de mim uma escuta, que eu sempre chamo de escuta sensível constante. Escuta, e aí o que o Michael Frisch chama de uma escuta dentro de uma autoridade compartilhada. Isto também é um procedimento, né? O que é esta autoridade compartilhada, gente? É eu reconhecer naquela que a gente chama de outro. Bom, reconhecer, em primeiro lugar, que todos e todas somos outros na relação, né? Assim como eu olho o outro, penso o outro, defino o outro, ele também me define, ele também me pensa, ele também me seleciona. Desde a universidade, até a escola, até a internet, né? E eu penso naquela relação numa autoridade no seguinte aspecto: aquela pessoa tem uma experiência, aquela pessoa tem saberes, aquela pessoa tem fazeres, aquela pessoa tem memórias, ela tem uma autoridade para dizer, que não é a minha autoridade. Ela fala de um lugar, eu falo de outro. Há uma hierarquia nesta relação, há uma assimetria nesta relação, mas há a possibilidade de um compartilhamento. E veja, não é eu, autoridade, compartilhando a minha autoridade com o outro. Não é isso. Michael Frisch não diz isso. Eu tenho uma autoridade, vou dar licença para você falar. Né? Não, é. Compartilhar autoridade significa que todos, todas e todos temos um lugar de fala. Todos, todas e todos podemos falar. Falamos de algum lugar, e é justamente esse encontro de autoridades que amplifica o direito à fala. Para dar um exemplo, quando eu era professora do ensino básico, eu chegava para os alunos, para as alunas, falava assim: gente, hoje é o dia da vida. Hoje é o dia da vida, professora? Hoje é o dia da vida. Todo dia é o dia da vida, hoje também é. Então é o seguinte: cada um vai chegar aqui na frente, tem 1 minuto para fazer uma homenagem a uma pessoa da história. E daí eles ficavam sem graça, não sabiam o que fazer, daí chegavam lá: ah, professor, eu vou homenagear aqui Dom Pedro I, proclamou a independência, nananana. Aí vinha outra, né? Eu vou homenagear Princesa Isabel, que aboliu a escravidão. Daí chegava numa altura do campeonato, assim, né? Que eles não tinham mais nomes. Aí alguém dizia assim: professora, pode homenagear a mãe? Pode homenagear a mãe. Né? Ah, então eu vou homenagear minha mãe, uma trabalhadora, uma empregada doméstica, por isso, por aquilo. Ela que vinha o próximo. Ah, então eu também vou homenagear minha mãe. Professora, posso homenagear minha tia, minha irmã, meu amigo, meu pai? E aí, essa história, gente, virava outra coisa. Virava outra coisa. Né? E no final a gente discutia, afinal de contas, o que é história? Afinal de contas, quem são os sujeitos e as sujeitas da história? Por que vocês não lembraram da mãe de vocês logo de cara? Por que é o Dom Pedro? Por que é a Princesa Isabel? Né? E daí a gente fazia recorrentemente esse dia, né? E quando não tinha, eles perguntavam: professora, hoje não vai ter o dia da vida? Então, assim, isso para mim também é uma metodologia, né? Assim, que nasce muitas vezes intuitivamente quando a gente está ali lidando com os afetos todos, né? Em nenhum momento eu abandonei a ciência histórica, porque eu trouxe de volta para o debate histórico, né? Mas a gente tinha ampliado o lugar e o direito de fala. Eu tenho um textinho, se alguém quiser ler, chama
chama Publicizar Não é Simplificar, né? Então, essa ideia assim, de que em nenhum momento a gente está falando que história pública é simplificar diálogos, conceitos, conhecimentos. Pelo contrário, né, gente? É ampliar, porque a gente está deixando, não, porque ele não deixa nada. Né? A gente está ampliando a entrada de mais gente nesse debate. Né? Agora, pessoas com debates e referências diferentes. E a gente continua com o pé na ciência. E sem renegar as experiências de ninguém. Né? Considerando as experiências, os alunos falam assim, e se alguém diz para mim que a ditadura nunca existiu, porque ela nunca viu? Eu digo, você diz a ela que a experiência dela de nunca ter visto a ditadura, ela é legítima, é a experiência dela, né? Vamos pensar que a ideia de experiência, né? O Larossa, né, o Bom Dia, né, definindo que experiência não é o que aconteceu, experiência é como aquilo que aconteceu me afetou. Né? Então, alguém que diz para mim, não houve a ditadura porque eu não vi, eu não vivi, ela é legítima e ela é importante para a história pública, para a gente compreender que pessoas como você, na sua experiência, foi afetada sim, sem perceber, ou não foi afetado. Não significa que a tua fala signifique uma verdade histórica, porque existem outras pessoas que, ao contrário de você, dizem que foram torturadas, perseguidas, né? E, portanto, a fala delas também é legítima, e nós, como historiadores e historiadoras, cruzamos essas falas, promovemos reflexões sobre essas falas em conjunto. Eu não desqualifico nenhuma fala, mas eu vou dizer para essa pessoa que diz que nunca teve ditadura porque ela não viu, que teve, porque teve gente que viu, né? Porque a sua experiência não é o limite para a minha explicação histórica. Então, é isso, a gente não desqualifica nenhuma autoridade, mas eu digo que ela não é a única. Né? Então, e que a nossa função, por exemplo, em sala de aula, né, quando um aluno diz isso, minha avó falou que a ditadura era boa. Sim, quem era a sua avó? Onde estava a sua avó? Como era? Não é? Vamos pensar junto aqui as várias experiências. Então, vamos abrir. O que a gente faz normalmente? A gente esculhamba o aluno, né? Diz que ele não sabe nada, que a avó dele não sabia nada, né? E segue a aula, não é? Em vez de trazer aquilo para o debate. Por que a sua avó... Quantas aqui promove um trabalho de história pública, de entrevistas públicas, né? Faça um trabalho... Tem um trabalho belíssimo, gente, de um professor, Ronilson, que ele é do Maranhão. Ele percebeu que nos livros didáticos tinha sempre a história da balaiada, né? A história da balaiada dura um parágrafo no livro didático também, né? E ele ficou assim, caramba, mas a história da balaiada foi isso para o Maranhão? É isso para os meus alunos? Perguntava para os alunos, quem já ouviu falar da balaiada? Né? E aí o que ele fez? Ele promoveu um projeto com os alunos em que os alunos e alunas foram entrevistar a população da região onde provavelmente teria acontecido a balaiada, lidou com a memória daquela população, muitos eram descendentes, né, de pessoas que participaram da balaiada, e ele construiu com os alunos e alunas um vídeo com as entrevistas. E este vídeo que ele construiu com os alunos e alunas, ele depois convidou a comunidade para assistir o vídeo em praça pública e debateu com a comunidade o vídeo. Olha que processo em que não se desmereceu ninguém, não é? E voltou para o debate, mas mediado por quê? Mediado pelo debate da história, sobre memória, né, sobre identidade, sobre silêncio. Né? Então, o que a gente muitas vezes faz em sala de aula é ignorar o que o aluno fala, porque a gente tem que terminar o conteúdo rápido. Não, eu tenho que terminar esse conteúdo aqui. Como se aquele conteúdo salvasse o aluno. Não é? Nossa, eu tenho que discutir aqui Guerra do Peloponeso, e a Guerra do Peloponeso, o aluno vai sair para o corredor, já não lembra mais nada. Né? Quando eu não preciso renegar a Guerra do Peloponeso, mas eu posso fazer outras perguntas que promovam debates públicos. Né? O que é uma guerra?
naquela comunidade. O que o aluno pensa de guerra? O que é uma guerra? Cadê as mulheres na guerra? Né? Gente, o que é a guerra na periferia? O que é a presença das mulheres na periferia? Uma coisa que a Sônia, não a Sônia Menezes, né, mas a Sônia Vanderlei fala, ela diz assim, a gente precisa usar, a gente não usa o anacronismo, né, na historiografia e tal, mas no ensino de história a gente tem que usar o anacronismo, porque são formas de afetar os nossos alunos, esse movimento, né, do passado, do presente, como esses alunos lidam com esses conceitos e com essas experiências do passado nas suas vidas presentes, né? Então, isso para mim é história pública, né? Eu chamo o meu aluno como público atuante, como público vivo, como público que pensa sobre aquilo. Não é? Quando eu estou falando de, sei lá o que é Revolução Russa, 1000 coisas estão passando na cabeça daquele aluno e aluna. Eles estão fazendo referências com outras coisas. E daí, eu juro que também vou terminar, eu queria só terminar com 2 historinhas, era uma, agora já virou 2, mas é bem curtinho. A primeira história é do ensino básico. Eu dava aula no ensino, no 2º ano do ensino médio à noite, e todo dia eu entrava em sala de aula e tinha um menino que ficava deitado na minha mesa, todo dia. Era um menino negro, ele era nordestino, ele deitava na minha mesa. Eu entrava, ficava furiosa. Décio, sai da minha mesa, seu atrevido. Entrava ele lá de novo, todo dia. E eu tinha uma raiva dele, achava que ele era mas que cara insuportável. Um dia fui tomar ônibus, já eram 11 horas da noite, entrei no ônibus, o ônibus vazio. Estava apenas uma pessoa, Décio. Né? Ele e eu no ônibus. E eu pensei, não posso fingir que Décio não está ali. Vou ter que me sentar com ele. Né? Sentei do lado dele e começamos a conversar. E ele começou a falar dele para mim. Professora, eu sou nordestino, sou negro, sou homossexual, moro sozinho em São Paulo, toda a minha família está no Nordeste, eu moro num quartinho. Professor, eu morro de medo de morar aqui, eu morro de medo do preconceito. Né? E a partir dali, a gente começou a sentar sempre na hora do intervalo no pátio, para ele me contar a história dele. E a gente se tornou grandes amigos. E um dia eu perguntei assim para ele, ô Décio, só me fala uma coisa, por que essa sua mania irritante de deitar na minha mesa e atrapalhar a minha aula? Né? Eu falei, você faz isso em outras aulas? Faço também, professora. Por que você faz isso, Décio? Ele disse, professora, porque eu tenho medo de não ser notado e de ser esquecido. A partir dali, eu sempre lembro do Décio. Eu jurei para mim que o Décio jamais seria esquecido, jamais. Né? O Décio, infelizmente, faleceu num acidente de carro logo depois. Né? Eu já escrevi um texto sobre ele, né? E eu sempre lembro do Décio, assim, sabe? Eu acho que é isso que nos move aqui, todos e todas professoras, né? Quando a gente se engaja, assume a postura da história pública, é o compromisso com essas vidas que não querem ser esquecidas, né? Que não querem passar por esse mundo sem nunca terem sido notadas. Né? E a gente tem a oportunidade, a gente tem as ferramentas para que eles não sejam esquecidos, nem a gente quer ser esquecido. Né? Então, eu sempre faço essa homenagem ao Décio, né? E só para fechar, um dia, sentada também na rodoviária, vindo para São Paulo, uma aluna sentou do meu lado e me disse, professora, quero lhe contar uma história. Eu falei, conte. Ela falou, fui estuprada ontem à noite numa festa da República. E ali ela começou a me contar, um estupro coletivo, que ela estava embriagada, então ela não lembrava o rosto, né? Ela disse que vinham cenas, né? Cenas, mas que ela não conseguia identificar os alunos, né? Que ela amanheceu machucada, muitas camisinhas em volta dela, um negócio bárbaro. E eu fiquei assim atordoada, sem saber como lidar, como é que eu posso lidar com isso? Né? E eu disse a ela, vamos denunciar o crime? Ela falou, professora, eu não vou denunciar, porque ninguém vai acreditar em mim. Eu não lembro o nome, eu não lembro os rostos,
E eu sei que quem vai ser culpada de tudo sou eu, vai ser eu. Ninguém vai acreditar em mim. E aí eu disse para ela, mas o que é que então eu posso fazer por você? Ela falou, transforme a minha história no tema da sua aula. Olha a responsabilidade disso. Transforme a minha história no tema da sua aula. Né? Então, eu acho que é isso, sabe? É a gente não virar as costas, é a gente não fingir que não está acontecendo, e é a gente assumir o acolhimento dessas histórias, né? Que podem ser trágicas, mas podem ser belíssimas, podem ser histórias de esperança, podem ser histórias de amor, né? Na disciplina de amor, viu? São sempre, né, as histórias de cada um contando aquilo. A gente lê os autores, né? Então, em nenhum momento abro mão da ciência, a gente lê os historiadores, os filósofos, sociólogos, mas sempre é uma desculpa para cada um falar de si, né? Para cada um compartilhar a sua história. Então, eu acho que fazer história pública é se responsabilizar pelo mundo, como diria Paulo Freire, você está no mundo, não há como você não se responsabilizar por ele. Você não está no mundo como objeto dele, você está no mundo como sujeito dele, né? Então, que a gente assuma, né, esse papel de sujeitas e sujeitos da história, e eu agradeço imensamente a escuta de todo mundo, né? Eu também me senti acolhida, me senti amada, me senti recebida, e vou cada vez mais acreditar que a gente não vai vencer, mas que a gente vai resistir um bocado, vai. Né? A gente entorta, mas não cai, não é isso? Então, por que a gente não cai? Porque a gente está aqui segurando um no outro, né? Uma na outra. Muito obrigada, Carol, muito obrigada, Iraceli, a Rede Humanas e a todo mundo que está aqui, né? Que a gente tenha um lindo dia.